Saudações, galera! Está no ar mais um Podcaptor! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão ouvindo esse podcast, meus podcasters. Sejam muito bem-vindos ao episódio 3, com muito orgulho, com muita satisfação, com muito esforço, né, Rafa? De toda essa loucura que está sendo para gravar este projeto. Nós estamos muito felizes. Hoje temos duas convidadas maravilhosas. Sou suspeita para falar delas. Adoro essa prof, adoro essa colega de profissão, né? Está quase aí se formando com um tema que vai casar com o tema do episódio passado, né, gente? Vocês lembram que a gente falou sobre psicologia perinatal, falamos de puerpério, de mães, de maternagem, e hoje vai ser um recorte bem específico, mas bem importante, uma pesquisa aí super legal que acho que deu o que falar no curso, hein? Ouvi muitas coisas boas aí. E então, sejam muito bem-vindas, Gabriela Privati e Aline Penzoni. Gente, sem esquecer que hoje também temos uma co-apresentadora, minha co-host, que pela primeira vez nós está gravando, Gabriela Lavagnoli. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, gente. Então, mães que tiveram Covid no puerpério, como é que foi isso? Como é que foi pensar esse tema? Como que surgiu isso? A gente quer saber. Na pandemia, a gente sentiu na pele, né, de cada um. Eu, particularmente, peguei Covid 2 vezes. Então, eu não estava vacinada nenhuma das vezes, então foi uma angústia tão grande. Agora, pensar esse recorte aí com mães, que, com bebês, ou durante a gravidez, que tiveram essa doença, eu não, nem sei como pensar, como é que foi estruturar isso, ou pensar, você está ali gerando uma vida, e de repente vem essa doença que foi super nova, né, que ainda está sendo pesquisada, que ainda está sendo é, entendida pela comunidade científica, né, do quais são os desdobros, do que ela vai impactar na nossa vida nesse longo tempo. Então, vocês, por favor, nos dê essa palhinha aí do como é que foi fazer essa pesquisa. Bom, então vou começar, Gabi. A ideia inicial, né, tipo, de onde surge pensar essa vivência, essa experiência materna durante a gestação de pessoas que, né, foram contaminadas, enfim. Isso teve muito a ver com a experiência na prática mesmo, né? Na minha experiência particular do atendimento no hospital, durante a pandemia, que foi, né, um momento muito intenso mesmo, para a gente que estava no hospital aqui, estava na linha de frente, foi um momento em que mobilizou muitas coisas, e que eram todas coisas muito emergentes, né? A gente não tinha esse tempo de pensar, enfim, principalmente no início da pandemia, a gente teve várias circunstâncias que nos pegaram muito desprevenidos, assim. Então, em relação ao manejo, a forma que a gente ofereceu cuidado, né, pelas restrições de contato, por várias situações, a gente teve que repensar as nossas estratégias e sem tempo de repensar, que eu acho que essa é uma das grandes questões. Principalmente quando a gente pensa em pesquisa, a pesquisa ela é esse tempo que a gente tem para produzir um novo conhecimento e pensar em uma intervenção que vá possibilitar melhores resultados, né? Bem-estar, né? Melhores resultados no processo de saúde e doença. E lá não tinha. Então, o PIBIC, né, que foi a Gabriela que comprou a ideia e que se dedicou a essa proposta, surgiu no momento em que a pandemia estava acontecendo e que a gente não tinha tempo para fazer pesquisa, porque a gente precisava, de fato, fazer assistência, né? Só um adendo, né? A Prof. Aline, além de ser professora da casa, ser egressa, né? Você também é psicóloga hospitalar, Isso né? aí. Que é uma área que ainda está crescendo, pelo menos aqui na nossa região, ainda não está tão difundida como os grandes centros, né? E você trabalhou na linha de frente, né? Isso aí. Durante a pandemia foi a época em que eu estava na residência, então é, foi uma época muito intensa, né? Assim, a gente Imagina, fez mestrado e ainda residência, ainda, né? Então, você pegou a residência já direto, na pandemia você começou a residência bem. Sim, 15 dias, né? Porque a residência iniciou dia 3 de março de 2020. A pandemia estourou dia 18, né? Isso aí, dia 18 a gente já tinha todo as restrições, já tinha toda a mobilização, então ainda estava adaptando a rotina de residência e já com esse adendo. Então, se a gente fazia 60 horas semanais enquanto residentes, que é essa carga horária, né, de modo geral,
com a pandemia a gente fez muito mais, porque tinha muita demanda e não tinha como esperar, né? Tinha gente. Não tinha gente. E aí, observando essas famílias, né, essas mulheres que por vezes chegavam no hospital com uma contaminação do Covid e que isso ia agravando muito rápido, né? A doença ela evoluía muito rápido. Muitas vezes essas mulheres tinham o bebê e não tinham consciência de que isso tinha acontecido, porque então ela já tinha passado por todo aquele processo de ser entubada, né, de estar em uma UTI. E aí, inclusive, eu acho que um dos grandes destaques assim da pesquisa foi uma mãe, que a Gabi pode contar melhor depois, que ela disse que ela só percebeu que ela já tinha tido bebê quando ela foi, enfim, depois de ser estubada, enfim, tomar consciência. Essa mãe questionada por uma das profissionais da enfermagem se ela era mãe do bebê que estava na UTI neonatal. E aí que ela se dá conta que esse bebê não tá, que ela não tá mais gestante, que esse bebê já nasceu. Então, com as vivências disso lá dentro do hospital, a primeira pergunta era como é para essa mãe vivenciar essa ruptura? Porque uma coisa é a gente pensar, né? Tem um bebê imaginário, imaginado, uma cena de nascimento que é imaginado, né, por essa mãe durante esse processo de gestação e que a gente já tem não, né? A gente tem autores como o Winnicott que ele vai dizendo que quando essa gestação vai chegando lá pelo seu sétimo, oitavo mês mais ou menos, essa mulher começa a se questionar se isso que ela imagina vai ser isso do real ou não. Então, começa a ter ali já uma. Começa a modificar um pouco aquilo que era imaginado. E na circunstância de prematuridade, quando esse bebê vem precocemente, isso que era imaginado não deu tempo de elaborar e pensar no que é o real desse nascimento, enfim, de quem é esse bebê se nasce. Imagina um De bebê. passar pelo processo de parto até consciente, né? Porque é uma coisa que é uma mudança que o corpo vai sofrer, que a mulher minimamente espera de como que vai ser, de idealiza aquele momento, e de repente, sacode uma estubação. E às vezes também até Tem outro porque a sintoma. própria mãe pode sentir pelo fato de não estar consciente ou poder ter, às vezes, tomado outros tipos de medida para evitar que certas coisas acontecessem, para ela poder vivenciar melhor o parto, às vezes até a complicação que a criança adquiriu por conta do parto prematuro. Exatamente. E, por exemplo, como que foi a questão dessas mães no acompanhamento do pós? Porque ainda ficaram no hospital, como que era o contato de conseguir ficar com o bebê, se não podia, pela questão das restrições, como é que foi isso? Eu vou contar um pouco da vivência lá e a Gabi pode falar um pouco do que elas contaram, né, um tempo depois, né? No momento lá do hospital, no início da pandemia, a gente tinha muitas restrições. E aí, muitas dessas mulheres continuavam em UTI e esses bebês na UTI neonatal. Então, o contato, quando essa mulher estava consciente, era facilitado, então, por fotos, por vídeos, né? A equipe da UTI tinha o contato pele a pele, poder olhar o bebê, nem sempre tinha, né? Na equipe, a gente percebe assim, muita sensibilidade. Então, os profissionais, quando essa mulher já estava consciente, enfim, estava mais organizada, não corria nenhum risco, eles levavam para ver o bebê, né? Mas com muitas restrições por conta da pandemia. Então, o bebê que nascia de uma mãe com uma contaminação de Covid, ele não ficava junto com todos os outros bebês. Ele ficava em isolamento. Então, também tinha que ter garantia de que essa mãe não tinha mais o vírus em atividade, para poder levar, mesmo que ela ficasse olhando pelo vidro, né, lá do isolamento, esse bebê, para poder conhecer dessa forma. Então, foi muito restrito, né, a família, sei lá, os horários de permanência da família no hospital, que são 12 horas por dia, mais ou menos. Na verdade, é um pouco mais, né? A família entra de manhãzinha e tem até a noite para ficar lá e permanecer. Sai nos horários que tem alguma questão de rotina, de medicação, alguma intercorrência com o bebê. Mas tinha um período de permanência na unidade. E aí isso foi restrito, então essa permanência não podia acontecer. Tinha horários específicos e pessoas específicas que poderiam visitar.
O que é comum das unidades e que a gente tem estudos que comprovam a efetividade, o quanto impacta positivamente para a recuperação e desenvolvimento do bebê, que além da permanência desses cuidadores principais, seja pai, mãe, avó, enfim, também as visitas da família extensa, então do irmãozinho, da madrinha, enfim, isso não pode acontecer. Ficar uma família mais isolada, né? Todos, na verdade, né? Ficamos isolados, né? Mas essa particularidade até de conseguir restabelecer vínculos, né? Dessa pessoa, né? Dessa mulher, por exemplo, pensar, nossa, eu estava com uma doença super séria, eu tive um filho, como é que vai ser isso, né? Sendo que agora, o menos que eu posso fazer, que eu posso estar com outras pessoas, é ter o contato. E aí a gente sabe que um bebê precisa de contato, seja de intimidade, precisa de contato humano, né, nos primeiros anos de vida, quase praticamente o tempo todo. E aí, como é que faz? Como é que ficou a cabeça dessa mulher, dessa família, né, de tentar entender como é que vai ser a organização familiar estrutural, meio a esse problema, né, que estava ali instaurado no mundo e a gente não sabia quando ia acabar, né? Quando vai cessar isso? A gente, no primeiro momento pensou, 45 dias, né? Um mês, de repente não, meses. E foram aí 2 anos, praticamente 2 anos e meio, né? Que ficamos aí com medidas, com restrições, e tentando voltar e tentando entender como que a gente também está voltando isso, né? Para não acontecer de novo, né? Porque agora o vírus está aí, está circulando, né? A gente sabe. E a vacina, as questões de saúde, a questão de cuidado, estão pós-venda, nem todo mundo sente, né? E aí, como é que vai ser? Como é que a gente pensa? Eu acho que tem a grande diferença lá desse hospital escola que eu trabalhava é que eles já tinham há muitos anos um ambulatório de segmento pós-UTI neonatal. Então, os bebês que passam pela UTI neonatal, que têm uma determinada idade gestacional, né? Então, os prematuros extremos, que ficaram uma quantidade de tempo maior na unidade, enfim, esses são acompanhados pelo ambulatório até que eles consigam atingir a idade corrigida, que é um cálculo lá que a enfermagem faz, eu nem vou me arriscar, mas enfim, eles atingem essa idade corrigida e que eles conseguem recuperar esse desenvolvimento. Então, lá a gente tem não vou dizer vantagem, né, mas é uma organização de um serviço que faz toda a diferença para esses bebês e para essas famílias. Tem o suporte de uma equipe, né, com profissionais de várias áreas que vão cuidando de fato desse bebê e dessa família. Acontece que com a pandemia também o ambulatório teve que ser fechado, né? E aí eu acho que sobre como ficaram essas mães, como ficaram essas famílias no pós, a Gabi consegue responder um pouco da pesquisa, né? Porque as mães falaram muito sobre isso com ela. E como é que foi para você, Gabi, essa pesquisa e tentar entender como é que é esse processo de entender a doença por vídeo, com questão com criança, da mãe, do cuidado, né? E entender qual é o papel da psicologia, né? Porque a Gabi, ela tá agora se formando, né? Saindo aqui da PUC. E é uma pesquisa, digamos assim, a psicologia hospitalar, ela está engateando, né? Eu participei também junto com vocês do grupo de estudos. E a gente ia sair com mais dúvidas e pensamentos e até angústias, né, de pensar como que vamos tentar entender o papel da psicologia dentro desse meio que ainda não é tão reconhecido, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção que depois da pandemia isso melhorou um pouco, talvez, né, de entender que é necessário, que a gente precisa olhar essa psique, que a gente precisa cuidar dessa subjetividade das pessoas que estão doentes, que isso para mim ficou muito marcante, né, de entender isso no grupo, porque eu também estava passando por um processo de saúde e cura, né, por conta do braço, e me identifiquei em muitos momentos, né, de poder pensar, olhar esse processo de doença, como que ele se coloca nisso, né? Como é que foi aí, Gabi, pensar nessa pesquisa, estar dentro dessa pesquisa, o que te agregou, como é que foi? Foi um processo que, assim, eu saí dele e eu até brinco com a professora, a gente brinca sobre isso, que, assim, eu gostei tanto da área, gostei tanto do tema, que eu não saí com aquela sensação de, tipo, ai, meu Deus, nunca mais quero pesquisar sobre isso, sabe? Que a gente vê muito... Pelo menos ficou gravado uma parte positiva, né? É, que tem, tipo, que às vezes quando você pesquisa muito sobre uma coisa, você fica aquilo, tipo, eu preciso de um descanso. Não, eu saí com vontade daquilo. Cada vez mais de aprofundar. Eu, inclusive, quero seguir na área, quero buscar mestrado, tudo na área. E
em relação ao que eu consegui captar com essa pesquisa, o que eu consegui aprender, o que eu levo, assim, a relação da subjetividade humana mesmo, de como o olhar da psicologia dentro do hospital consegue captar essa subjetividade e esse trabalho de rede entre médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e toda a equipe que está dentro daquele hospital, junto com a psicologia, conseguem atender a demanda subjetiva e objetiva daquela pessoa que está lá. Que é uma grande dificuldade da área do pessoal que trabalha em saúde, né? Também as pessoas lá, elas sempre estão em âmbitos mais vulneráveis, né? Sim. Subjetividade acaba aparecendo mais no decorrer da vivência no hospital mesmo, porque daí já estava numa situação, pelo menos das mulheres, né? Vulnerabilizada, fragilizada, com receio, não sabendo direito o que estava acontecendo. Aí já tá toda ali, tem o suporte que os médicos conseguem dar fisiológico daí. E os demais. Assim, é a questão da própria família também, porque, por exemplo, nos casos das mães que eu entrevistei, por exemplo, o pai era presente, no caso das 3 mães que foram realizadas as entrevistas. Então, a mãe ficava internada, o bebê ficava internado e aquele pai tinha que ter uma mediação ali daquilo também, que tem a psicologia, a enfermagem, a medicina entravam nessa mediação, de conseguir também fazer com que esse pai se conectasse a esse bebê e se conectasse com essa mãe na situação que ela estava vulnerável. Então, acredito que o papel da psicologia ali dentro do hospital ele vem muito nesse sentido, de realmente conectar as pessoas de, de forma subjetiva, de forma com que aquilo está tocando nela dentro daquela situação que ela está, né? Que é uma situação adversa, não é uma situação que todo mundo espera passar. Que a gente fala bastante sobre isso na pesquisa também, sobre como a prematuridade é algo que não se encontra num desejo de nenhuma mãe ter um bebê prematuro, falando de desejo de uma forma mais objetiva, né? Não psicanalítica agora. Mas que nenhuma mãe espera nem quer passar por isso. Então, a ruptura, ela não é só em nome do parto, não é só em nome daquela criança, mas em nome da própria maternidade dela, do que vai ser feito com aquela maternidade depois. Inclusive, nesse livro aqui que a professora trouxe da Vanderlei, é muito bom. Agora eu era o rei, o nome ele é bem bom para discutir esse tema. Ele traz um pouco do discurso das mães, de uma questão de como as mães sentiam que elas tinham feito um filho inacabado e de como aquele filho inacabado ia ser terminado pelo hospital. E daí é essencial o trabalho da psicologia para entender que não é que aquele filho não é que ela não conseguiu acabar aquele filho. Eu acho que deve ser olhado de uma outra forma. E por outras circunstâncias, né? Enfim, que essa nasceu e não que ela possa desenvolver, né? Sim. O sentimento que essas mães se apresentavam por conta da prioridade dessa questão que falou, elas não conseguiam terminar, então os médicos o hospital teria que terminar. Foi mais agravado ou elas apresentaram bastante esse pensamento também, as mães que você entrevistou? Então, muito do que foi observado pela gente no discurso delas, a gente pode olhar assim bem nítido a questão da preocupação materna primária para a preocupação médico primária. E a preocupação materna primária vai ser quando o Winnicott fala que essa mãe, ali, quando ela vem com aquele rompimento dali do 7º, 8º mês de gestação, ela começa a ter preocupações com aquele bebê materno. Então, são preocupações subjetivas, preocupações assim, o momento do banho, por exemplo, que foi algo que se repetiu no discurso delas, quando a preocupação materna primária, o momento do banho vai ser um momento de carinho, um momento de vinculação, um momento de afeto, não vai ser só em nome da higiene daquele bebê. A gente viu que com o cenário enfrentado por elas, elas passaram por um momento de preocupação médico primária. Então, tiveram mães que, por exemplo, não conseguiram dar banho nos bebês durante os primeiros meses de vida em casa, porque elas tinham medo, porque era muito pequeno, elas usavam muita palavra pequeno para falar sobre eles. E daí elas falavam, não tinha coragem de dar banho no bebê porque ele era muito pequenininho. Então, não era em nome de uma preocupação materna primária. Era em nome dessa preocupação médica de manter com a vida daquela criança. E manter com a segurança dela também, por conta de tudo isso. Toda mãe tem essa insegurança de você, ela tá ali e recebeu aquele primeiro filho, né? Geralmente tem um pouco dessa angústia de estar ali, nossa, o que eu faço? Como é que eu faço agora?
sendo um bebê saudável, que nasceu dentro das condições, né, ideais, perfeitas, né, que a medicina preconiza. E aí vem esse pequeno serzinho, né? E é automaticamente a gente fala, é pequeno serzinho ali que veio um pouco antes da hora, que tem algumas especificidades. Como é que eu faço? Meu Deus, que medo, né? O pai vai quebrar, né? Então, acho que vem trabalhar essa questão primária, né? Primordial, de falar assim, não, tá tudo bem, eu sou filho, né? Sou filho, sou filha. E vocês vão dar conta, né? Essa construção, essa afetividade, isso vai sendo desenvolvido, que acho que torna a preocupação um pouco maior. Porque penso eu no relato delas, o que elas mais assim comentavam em relação a isso, dos cuidados do pós? Então, porque as mães que eu entrevistei, elas passaram por momentos diferentes da pandemia. Então, teve uma mãe que eu entrevistei que o parto prematuro ocorreu bem no início. Então, era restrito o Ao contato, máximo, né? Não tudo. estava bem organizado, não sabiam o que podia, o que não podia. Então, ela não teve contato com o bebê, se eu não me engano, por 20 ou 21 dias. Então, Nossa. praticamente o primeiro mês de vida da criança fora da barriga, ela não teve contato com essa criança. Então, a gente fala que ela não teve como simbolizar aquele bebê dentro do que era possível ao hospital naquele momento. Porque a gente fala desse papel de mediação da equipe do hospital, da equipe médica, da enfermagem, de todo mundo que está lá dentro, mas como o cenário não é novo, tanto para eles quanto para os pacientes, eles também não sabiam o que fazer para manejar ali naquele momento, que precisava tudo ser feito para que vidas fossem poupadas, né? Salvos, né? E tem um adendo a isso, né? A gente não tinha profissionais o suficiente, a gente tinha uma altíssima demanda. Eu acho que uma das coisas que talvez não tenha sido muito esclarecida assim, a todos, que teve em algum momento que se dizia, mas então é necessário que a população pegue Covid para ter, então, uma imunização por rebanho. Algumas coisas assim foram ditas, né? Os primeiros absurdos, né? Os primeiros absurdos. E aí, só que o problema não era só a pessoa ter Covid, é que muitas pessoas iam ter Covid, muitas iam agravar e não ia ter onde colocar essas pessoas. O sistema de saúde não ia comportar. Não ia comportar. E indiferente, a gente Comportou, né? não comportou. E aí, indiferente se era público ou privado, né? Nenhum dos sistemas deu conta, porque eram muitas mais pessoas do que a gente espera comumente que cheguem ao hospital. E aí foram muitos os relatos, né, de coisas que precisaram acontecer, que era o paciente ficar internado em uma região distante da sua casa. E aí isso também era uma questão. Qual era o impacto subjetivo para essa família que tem um bebê que precisou ficar ainda, já tem a distância da separação, sei lá, eu moro no mesmo município e aí eu vou até o hospital ver o meu filho, né? Aí eu já não podia ir com tanta frequência, porque então tinha os limites, né, de controle de infecção interna hospitalar e do lockdown e tudo mais. Mas aí esse bebê ainda foi para outro município, que ficava ainda mais distante, né? Ou outros familiares. Então a distância, apesar de parecer só uma distância física, também pode ser evidenciada que é uma distância simbólica, é uma distância subjetiva que afeta. Essa distância subjetiva e simbólica, por exemplo, para essa mãe que ficou quase um mês inteiro sem ver a criança no primeiro mês de vida, e a gente sabe que boa parte do vínculo, a questão do toque, a questão do estar com a criança, faz parte dessa criação. Como que foi o processo de vinculação depois? Houve um estranhamento? Teve esse embate? Como que foi? Então, né, no momento da alta, o que a gente conseguiu observar com as entrevistas realizadas foi que o follow-up, que chamam, que é, por exemplo, o papel da atenção básica de acompanhar essa criança e essa mãe depois da alta hospitalar, foi essencial para essa vinculação. E também a presença da família, tanto a família extensa como, por exemplo, o marido presente. Teve um caso de uma entrevistada que a mãe ficou presente com ela porque eram vizinhas, então tinha essa proximidade. E daí isso permitia que essa mãe simbolizasse essa criança. Essa criança, porque de um primeiro momento,
a visão que se tinha sobre esse bebê era que ele era um bebê prematuro. Não existia outro termo que fosse usado para descrever ele. E daí, com a presença da família, com a presença do restante da equipe da rede de saúde pública, foi possível para essa mãe simbolizar essa criança e daí realmente começar a vincular. No discurso delas, elas traziam muito. Teve uma que ela fala que eu achei que ela fosse nascer normal, mas ela nasceu antes e eu achei que eu fosse perder ela. Então, é presente ainda muito essa questão da prematuridade, de como isso vai impactar na vida daquela criança dali em diante. Dessas questões de normalidade mesmo, que a gente vê no senso comum. Mas isso também a gente vê que há uma superação por meio dessa intervenção da família junto, uma madrinha que vai ali. E são coisas assim, bem sentimentais mesmo. É uma madrinha que vai lá e começa a chamar aquele neném de fofinho, começa a falar que o neném é bonitinho, e fala aquele nenê, mamãenês com a criança. E são essas questões mesmo, bem sentimentais da maternidade, que feitas por outro à volta dela, são capazes de fazer essa vinculação acontecer. Inclusive, a professora falou um pouco sobre isso comigo até, de tipo, como no hospital, quando ela ia acompanhar uma mãe, ela fazia essa fala com o bebê para que a mãe pudesse repetir isso. Falar, olha, você pode falar com ele está te escutando. Ela se sentir confortável e saber que ela poderia estar realizando esses atos com criança. Eu acho que isso, né, retomando só um pouco para poder pensar nisso que a Gabi apontou agora, ela falou antes da atenção materno-primária e da atenção médico-primária. Quando a gente pensa na atenção materno-primária aqui no Brasil, na verdade o Winnicott também falou da loucura materno-primária, né, mas a gente ainda tem uma questão aí pejorativa, né, enfim, mas não é isso, né? Não é isso. Não é nesse sentido. A ideia que ele estava esclarecendo com esses termos é que quando essa mãe recebe esse bebê, nesses primeiros contatos que ela tem com ele, então, contato, né? O contato com o bebê, não a separação, faz com que ela seja tomada por uma loucura materno-primária, que é uma loucura que possibilita que essa mulher consiga fazer uma interpretação desse bebê do que ele está pedindo a ela. Então, ela consegue entender através do manhês, né? Ela consegue se comunicar com ele através desse manhês, que é essa fala mais melodiosa, que tem, né, um ritmo diferente. E é justamente nesse contato que ela vai estabelecendo que vai produzindo efeito sobre esse bebê. Então, esse bebê começa a reagir a isso. Então, aquilo que antes era um reflexo, seja um reflexo lá de Babinski, de Barreau, enfim, esses reflexos deixam de ser reflexos e passam a ser uma comunicação que tem uma vontade, que tem um desejo. Então, em termos psicanalíticos, esse corpo começa a ser pulsionalizado, a pulsão começa a se organizar. Com a questão do afastamento e esse bebê ser, então, um bebê dos médicos, a Gabi sempre fala isso, inclusive tem nesse livro, esse bebê que é um bebê dos médicos, a preocupação fica toda voltada para isso, né? Então, para a possibilidade desse bebê ter uma parada cardiorrespiratória, ter uma infecção, as mães entram, vou tomar como mães, mas, né, qualquer pessoa que cuide desse bebê, elas entram dentro da unidade e a primeira experiência, né, até que elas consigam ir se adaptando a esse espaço, conhecendo a equipe, né, se ela não tiver notícias difíceis, né, nesse transcorrer aí, elas, né, com o passar do tempo, vão se adaptando e aí é muito interessante que elas começam a falar da mesma forma que a equipe fala. Então os parâmetros começam a conhecer, mas inicialmente é muito difícil que essa mulher não se assuste com a bomba de infusão apitando, com os batimentos cardíacos lá quando o equipamento faz algum alarme. E aí, antes dela conseguir olhar para o bebê e se identificar com esse bebê, então ser tomada por essa loucura materno-primária, ela vai ser tomada por essa loucura médico-primária, porque ela vai, então, tentar entender o que é aquele dispositivo que está fazendo um barulho, e aí esse barulho já é associado
com a morte, com a perda, com a dor, né? É uma coisa que precisa ser resolvida ali agora, Precisa senão vai ser acontecer outra resolvido. coisa, né? Exatamente. Ela não tem tempo de fazer disso. Não tem tempo de ser mãe, né? Isso aí. Ela fica muito envolvida. Inclusive, não foram raras as vezes em que as mães falavam, eu acho que eu vou sair daqui, vou fazer um curso de enfermagem, porque, enfim, que transformavam essa experiência em uma outra coisa, mas que também estava dizendo de um sofrimento daquela vivência que elas passaram. Então, quando as mães vão para casa com esses bebês, talvez seja o primeiro momento em que elas possam empreender um cuidado com esse bebê. E esse cuidado difícil, porque os bebês, normalmente, a gente pode chamar, tem os bebês, lá na enfermagem, a gente chama a enfermagem na medicina de PIG e GIG. Então, os bebês pequenininhos, que têm uma quantidade de quilos a menos daquilo, eu não tenho certeza, gente, de quanto é. E os maiores. Mas, de modo geral, os bebês prematuros são menores, né? A gente tem bebês prematuros que nascem com 700, 600 gramas, 1 quilinho, então eles são muito pequenininhos. E, de fato, tem um medo de manipular esse bebê, de pegar nesse bebê, né? Inclusive, tem orientações dentro da UTI neonatal que o bebê com um prematuro extremo, você não fica manipulando o tempo todo, né? Eles não fazem as intervenções porque isso causa dor, causa desconforto, essa pele ainda não está bem formada, então os bebês muito prematuros a gente vê uma pele assim meio gelatinosa, que você consegue meio transparente. Então, quando as mães veem isso, elas se chocam muito, né? Eu lembro de uma mãe que me disse, não parecem os dedinhos ainda, parece só uns fiozinhos, porque ele era realmente muito pequeno. E aí ela fica muito chocada com isso que é do real, né? Que não tem nada a ver com aquilo que era esperado. E aí, mesmo que esse bebê cresça um pouco, esse bebê sempre fica nessa condição de que é um bebê prematuro. E aí, o cuidado em casa, ele fica muito vinculado ao saber da equipe e não um saber materno, que dificulta. Pensando na nossa função, é a função, às vezes, de semblante mesmo, né, no atendimento de bebê e de criança. E, às vezes, para essa mãe que está tão vinculada a esse saber médico, quando a gente chega do lado da incubadora ou chega para o bebê e começa a falar com o bebê nesse manhês, com a fala melodiosa, enfim, essas mães se atinam. Elas também podem. Se tem alguém que é representante desse saber médico, né, representante desse saber do hospital, elas às vezes se permitem e podem fazer isso. E aí, às vezes eu pergunto, você conversa com ele também? Olha como ele reage. Então, pensar o atendimento com bebês é você conseguir observar assim, as sutilezas de, sei lá, do olhinho que se abre quando você fala, da erguida de uma sobrancelha, que às vezes eles não conseguem abrir os olhos, do rostinho que... Isso. Todos os mínimos detalhes são importantes para que a gente reconheça, se coloque nesse lugar, empreste o nosso corpo, a nossa linguagem, empreste, né, essa possibilidade de fazer uma leitura desse bebê, para que essa mãe também possa fazer. Eu não ficar tão preocupada com os livros da máquina. Uma questão que eu fiquei curiosa agora. Essas mães que foram entrevistadas por vocês, elas eram mães de primeira viagem, já tinham filhos, porque vai mudar, né? Porque a expectativa do primeiro filho é diferente, mas aí tem a experiência, se for já um segundo ou um terceiro, também vai mudar a relação que essa mãe vai ter com o bebê e também com a situação ali dentro do hospital, com a situação da experiência. Tem alguma coisa? Então, teve uma mãe que ela já tinha tido outros filhos. Dela traz realmente isso no discurso dela, tipo, não aconteceu isso com nenhum outro. Porque, se eu não me engano, acho que ela tinha 2 ou 3 filhos já. Daí nasceu o neném mais novo. E daí ela traz isso, isso não aconteceu com mais nenhum deles e tal. E daí, assim, quando você no momento da entrevista, tinha uma coisa que, no início eu ficava muito insegura, mas aí depois eu peguei o jeito de como fazer aquilo.
tem coisas que a gente tem que diferenciar enquanto acadêmico ali. Isso aqui é ADO da minha curiosidade, ou isso daqui é para pesquisa. Porque, assim, tem coisas que você abre que você não vai conseguir fechar em uma entrevista. Você já está tratando de um momento muito delicado. Então, assim, elas se emocionavam durante a entrevista, algumas chegavam a chorar. Então, você via que era uma coisa que causava ali lembranças, que elas recordavam de momentos difíceis. Então, Principalmente se deparou com o que é o manejo clínico, né? é, A gente tanto fala, a gente discute que a gente tem que saber ter essa percepção aguçada, né? De não abrir coisas, falar das coisas que a pessoa não vai dar conta de fechar ali ou Porque a desencadear gente não vai dar outras conta de coisas. receber. Exatamente. E aí, ao vivo, né? ao vivo. Nossa, ali, fala assim, aí, o que que eu faço, né? Não dá pra dar pausa. Não dá pra Não. dar pausa, né? Mas foi daí assim, quando elas chegavam a falar, teve uma delas que chegou a falar que não queria mais ter um bebê depois. Então, assim, tinha muito sofrimento no que elas traziam. E era um sofrimento que não dava para ser investigado ali nesse sentido, porque poderia exatamente tocar em algo que eu não ia conseguir manejar, que eu não ia ter possibilidade de fechar, por se tratar somente de uma entrevista, não era atendimento clínico, não era nada que eu fazia. Cabia você fazer esse manejo com elas. Então, assim, tinha algo ali, mas é muito da experiência subjetiva de cada um. E eu acho que foi muito importante a Gabi conseguiu diferenciar isso com dificuldade subjetiva, mas com facilidade, né, na prática ali, porque a gente tem um objetivo muito claro na pesquisa. A pesquisa não é assistência, né? A gente pesquisa para melhorar a assistência. E aí, por mais que a gente, né, observasse um sofrimento, e aí tem uma característica ética, né, um componente ético. Se ali fosse observado um sofrimento intenso, a gente fazia a orientação para procurar, enfim, unidade básica de saúde, a mediação. Todas essas, de alguma maneira, elas tinham um suporte, né? Tinham alguma rede de apoio, continuavam sendo atendidas pelo ambulatório lá que foi onde a gente fez a pesquisa. Então, elas tinham profissionais que estavam acompanhando, né? Mas fazer diferenciação entre o que é pesquisa, o que faz parte da pesquisa, o que faz parte da assistência é importante. Né? E pensando, por exemplo, essa questão, né, que você comentou, né, Gabi, e também saber separar, que nem a Bruno disse, né, de que é o momento da pesquisa, né, como que de repertório do psicólogo, mas que não é o momento ali de mexer. Diante dessa complexidade que foi elas terem esses filhos durante a pandemia, né, com uma doença, teve algumas que estavam com uma doença e outros que os bebês chegaram a pegar a doença. Você diz da infecção do Da bebê. infecção do convite, isso. Esses dados eu não tenho certeza para te passar de tipo como é, porque até para porque assim, o protocolo, professora, você me corrija se eu estiver errado, mas o protocolo quando ela chegava infectada, no hospital era feita a testagem, tudo, daí era isolada. Daí, nos casos que era necessário, era feito o parto. E daí esse bebê já era isolado, independente dele estar positivo ou não. Porque eu acho que o procedimento de testagem ali para aquele bebê naquela situação já ele não era dos mais fáceis de ser manuseado. Ele levava um tempo, né? Ele tinha um tempo de um isolamento para garantir que esse vírus não ia manifestar depois, né? Então, tinha um período de tempo em que esse bebê era testado, enfim, mas ele permanecia em isolamento por ter sido filho de uma mulher com Covid. Entendi. E aí, pegando esse gancho, por exemplo, dessa angústia de estar vivendo esse momento, e saber de outras emoções, né? A gente não sabe como é que é a vida dessas pessoas antes, né, de estarem nessa situação. Vocês perceberam, assim, que elas precisariam, talvez, de um apoio psicológico depois desse estado, procurar, por exemplo, psicoterapia, para falar melhor sobre essas questões, para falar sobre outras coisas que estão circundando essa questão da Covid que estava no momento, tratar outras coisas também, né? Porque eu, agora particularmente me colocando no lugar, eu tive muito medo, por exemplo, quando eu estava com Covid, né? Eu estava num processo de psicoterapia e tal, pausado por até certo momento ali, né?
E quando eu retomei para falar sobre isso, né, pensar, organizar psiquicamente, foi muito doido. E agora eu penso assim, essas mães, né, que além da doença tiveram filho, né, que são outras adaptações, outras estruturas psicológicas, outras estruturas sociais, né, organizacionais de familiar e tudo mais, que vai precisar, ainda mais muitas vezes quando for prematuro, né? Vocês identificaram, por exemplo, isso, assim, essa pessoa talvez precisava levar isso uma psicoterapia, né? Teve como você perceber ou não era o momento ali de ver, nem... Teve, e inclusive teve na ausência dessas mães também. Porque, assim, foram dados, o hospital forneceu pra gente contato de 10 mães. A gente conseguiu entrevistar 3. E isso é um dado que mostra algo pra gente também. Já quer dizer alguma coisa, então talvez eu não quero falar sobre isso, né? Exatamente, porque assim, ele teve mães, por exemplo, teve 2 ou 3 mães, eu não me recordo certo agora, que eu cheguei a entrar em contato, elas chegaram a me responder, mas 2 falaram de cara que não queriam. Uma marcou comigo 3 vezes e não na hora não se sentiu pronta e não quis. E outras mães nem davam retorno. Então, assim, o que que essa ausência também tá falando pra gente, né? De o porquê que é tão difícil tocar nesse assunto. Mesmo ela sabendo que o intuito não era esse, né? De falar psicoterapeuticamente, né? Dessa questão, né? Mas com dados científicos, né? Mas só o fato de recordar, né, Exato. isso toca em algo. Daí, inclusive, a professora trouxe esse insight de tipo, o que que isso não significa? Será que isso não está significando pra gente, às vezes, quem sabe, um transtorno de estresse pós-traumático? Que um dos sintomas do transtorno é exatamente você evitar falar sobre o trauma, né? Porque tudo que a gente trouxe aqui até agora demonstra uma situação muito complexa. Daí, tanto a presença do discurso das mães, que as 3 que foram entrevistadas, deu para reparar que, assim, existiam certas coisas, certos momentos que elas vivenciaram que precisavam ser elaborados. Para que, realmente, em nome dela, poder elaborar isso e se entender agora nesse momento ali, mas também em nome dessa ausência, do que ela significava. Ver se essa recusa também quer dizer alguma coisa, né? Como é que imaginando, como é que essa mãe estruturou isso depois, né? De lidar, né? Passar por esse medo. E seria até interessante se desse, né? No futuro, pegar essa pesquisa para saber como foi o pós. Né? Essas crianças estão em casa quantos anos agora? 2 anos? Tem umas de 2, tem umas com, vamos fazer porque assim, a pandemia, ela foi decretada pela OMS, o final dela, se eu não me engano, início desse ano. Era Quase 3 anos, né? abril 3 desse ano. anos depois. Então, por exemplo, crianças que nasceram ano passado, que a mãe pegou Covid e teve neném prematuro, teve uma mãe que entrou na pesquisa. Por mais que não fosse aquele mesmo momento que a gente vivenciou ali em 2020, Toda aquela, 2021, teve uma mãe que o neném nasceu em 2022, daí ela entrou na pesquisa e também trouxe coisas muito, muito ricas sobre aquele momento da vivência dela, né? Então, Eu acho que são duas coisas, né? A nossa hipótese final foi essas mães, tanto as que responderam, porque de fato mobilizou algumas coisas, né, durante a narrativa delas, quanto essas que não aceitaram, né? Muito interessante isso. Algumas aceitavam, marcavam, né? Tiveram 2, na verdade, né? Uma marcou 3 vezes, a outra marcou. E isso de ter, então, esse desejo de falar, mas não conseguir, a gente pensou mesmo, será que isso está indicando um transtorno de estresse pós-traumático e que deve ser muito específico lá dessa vivência, né? Mas não, a gente não pode afirmar isso, mas seria medo duplo, né? Porque essas mães também dizem que tem o que você falou antes, né, Carlos? Eu tive medo por mim. Então, elas tinham medo pela vida delas e pela vida do bebê, né? Então, era entre aspas, porque a gente não pode afirmar isso, um duplo trauma, né? O encontro com a própria morte, né? Que, de fato, teve uma proximidade de algumas mulheres, né? Que ficaram muito graves, assim, né, em decorrência da Covid, que passaram por todo aquele processo, inclusive, de reabilitação depois, com sequelas da Covid, enfim.
E além disso, tinha a questão da prematuridade desses bebês, né? Que também precisavam de outros cuidados, né? Cuidados médicos, enfim. Então era o medo da perda da própria vida, mais o medo da perda do filho. Vocês acham que, por exemplo, depois de ter fechado essa pesquisa, que até foi curta, né, pela questão do prazo que a gente tem de desenvolver, né, outras hipóteses, por exemplo, pode ser um trauma, um estresse pós-traumático, talvez outras coisas que podem aparecer, por exemplo, vocês acham que, pessoal, isso aqui podia ser um gancho para pesquisar a partir disso. Tem outras hipóteses que vocês elaboraram para pensar, por exemplo, como resultado do que vocês conseguiram identificar na pesquisa? A professora teve uma hipótese que, inclusive, está na nossa conclusão de pesquisa como para dar continuidade a ela, né? Além dessa ideia de que pode haver, então, uma peculiaridade desse tipo de transtorno de estresse pós-traumático, né? Também o quanto isso afetou a própria relação com o bebê. Então, a pergunta é, se esses bebês que vivenciaram essa experiência de um rompimento de vínculo com a mãe, se na relação essas mães estavam disponíveis para depois conseguir investir nesse bebê, né, pensando que, então, o medo da própria morte, mais o medo da perda do bebê, se depois elas conseguiam se identificar com esses filhos, se relacionar com esses bebês e construir aí um psiquismo saudável, assim, por dizer dessa forma. Então, a gente não sabe como vai ser a constituição subjetiva, e daí a gente está falando de psicanálise mesmo, desses bebês a partir, né, dessa ruptura longa, né, enfim. Porque, de modo geral, a pesquisa não revelou nada muito diferente do que a gente já tem bem firmado na literatura sobre o que é prematuridade, os aspectos psicológicos da mãe, né? Pensando na culpa que a Gabi antes questionou, e é verdade, né? Essas mães se questionam o que mais que elas poderiam ter feito para não ter sido contaminadas e aí não ter essa gestação prematura. Isso é uma coisa, de modo geral, muito característico das mães que têm bebês prematuros, né? Elas sempre se questionam o que elas poderiam ter feito ou o que elas não deveriam ter feito, né? A ruptura, a separação, a frustração com a chegada prematura, né? Sentimentos que são ambivalentes, então não mudou do que a gente já esperava. Né? Mas será que o decorrer disso, né, do desenvolvimento dessa criança, vai ter algum entrave no desenvolvimento? Essa é a minha pergunta. Você falou bastante sobre a questão do estudo com as mães, né, com os bebês prematuros. Tem alguma coisa na área, você acabou de comentar, como que seria a construção assim, para a criança que nasceu com prematuridade? Tem alguma coisa na área já de pesquisa? Ou que poderia ter? Tem, a gente, sim, a gente tem a pesquisa IRD, que vocês já devem conhecer, os indicadores de risco para o desenvolvimento psíquico, que então foi uma pesquisa que começa a ser produzida a pedido do Ministério da Saúde, eu acho que no início dos anos 2000, e que depois foi interrompida por questões, enfim, e que até hoje, enfim, tem sido vinculada para entender como que essa constituição psíquica ela acontece. Quais são os indicadores que vão mostrando para nós que essa criança tem ido bem, e bem ao contrário do que alguns pensam. Então o IRD ou esses instrumentos, eles indicam autismo, por exemplo. Eles não são diagnósticos. Eles vão mostrando para nós sobre como esse bebê, o que a gente espera que aconteça, né, em alguns momentos, alguns marcadores, né, assim, do Que a desenvolvimento. relação com a mãe, a relação com o mundo, né? A própria relação da criança com o mundo, principalmente no início da vida dela, quando ela nasce prematuramente, o cuidado que a mãe exerce, né? A preocupação, a relação que a criança vai ter com outras crianças, a entrada tardia, às vezes, em ambiente escolar, a falta de contato, às vezes, com outros parentes também, que vocês falaram da importância do contato com a família extensa, né? Às vezes, não digo um excesso de cuidado, mas um excesso de preocupação, né? Que daí vai afetar o desenvolvimento. Vai não trazer várias coisas. Sim. Né? E aí a gente pode pensar, o bebê não é um bebê que vai ter sequelas da prematuridade,
Mas é um bebê que não teve essa possibilidade de ampliação aí, né? De que essa constituição subjetiva, né, pudesse. Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem conseguido com os estudos, enfim, modificar, é essa ideia de que só há um sujeito depois de um tempo, né? É como se de repente, com antes dos 2, ou lá com 7 anos, que a gente começa a fazer atendimento de criança. Ué, essa criança só vai ser um sujeitinho com 7 anos, com 2 anos, e antes era o quê? Não, Não, isso parece que não existe a condição do sujeito, a partir do momento que ele nasce, ele já é alguém, né? E mais ainda, né, gente? Eu acho que a gente tem avançado muito, e isso é uma coisa que me empolga muito, porque a gente está pensando em um bebê que antes dele ser fabricado, ele já era um bebê, né? Quando a gente vai escutar essas mulheres, esses homens, enfim, ela dizia, não, desde pequena eu pensava que quando eu tivesse um filho ia se chamar Rafael, ia se chamar Carlos, Gabi. Então, tem uma construção de quem vai ser esse Gente, de uma elaboração, né? anteriormente. E na gestação, isso também vai sendo construído. E aí, de repente, porque então há um rompimento ali abrupto do biológico, não significa que há um rompimento psíquico. Mas com a forma que a gente atua sobre isso, esse rompimento também acontece. Porque, então, se ele escutava a voz da mãe, se ele reagia, se ia tendo isso que é transmitido, né? Esse afeto, esse carinho, isso de convocar o outro mesmo ainda no ventre, isso deixa de ser produzido a partir do momento que a gente afasta essas pessoas. Né? Porque hoje, com a produção científica, com o tanto que a gente tem evoluído enquanto ciência, o que acontece é que a gente afasta, porque a gente já tem muito claro que esses bebês eles precisam da continuidade do cuidado. A gente tem, nesse semestre, um grupo específico de UTI neonatal, né? De estudo de psicologia hospitalar. E ontem, em uma das apresentações, o último dia do grupo, né? Final de semestre é triste, né? Sim. É cansativo, mas é triste. As meninas trouxeram um episódio de uma série dessas que se passam em hospital, de um residente, enfim, que estava em uma UTI neonatal e que ele, que o bebê, enfim, começa a cada vez mais Perder a controle de vida. e isso vai diminuindo o batimento cardíaco, era um bebê que estava quase morrendo. E aí ele diz, né, tira os equipamentos e fala para a pessoa que está do lado dele que então ele vai esperar que a criança morra, que não tem o que ele fazer. E aí, nisso de não ter o que ele fazer, ele pegou o bebê e colocou no colo. E aí vem a enfermeira e ele fica com o bebê no colo e fala para ela, né, você não está sozinha, eu vou ficar aqui com você, né, enfim, nesse momento. E aproxima esse bebê desse contato pele a pele, né. E quando ele faz, não era pele a pele, ele estava com a vestimenta ainda. E quando ele começa a fazer isso, passa um tempo, os parâmetros começam a subir. E aí vem uma enfermeira e fala: isso é o método canguru. E aí esse bebê, né, no final da série, ele sobrevive. Isso cinematográfico? É mais ou menos. Por quê? A gente já tem comprovado. É o padrão ouro para que os bebês fiquem bem. Controle térmico, não, controle de temperatura do bebê. Esse bebê se agita menos. É um recurso não farmacológico para controle de dor e desconforto. É muito importante. Esse bebê vai estimular a amamentação e não é uma coisa que só a mãe pode fazer. A mãe, o pai, a avó, alguém que esteja próximo desse bebê, que permaneça em UTI neonatal. E quando a gente possibilita esse contato, a gente está possibilitando o desenvolvimento psíquico desse bebê. É o desenvolvimento psíquico dele entender que ele também é um ser, né? Isso. Que daí ele está em contato com outro ser. A gente acaba se fazendo conforme a nossa relação. Que a gente só é alguém porque a gente sabe que existe um outro, né? Porque senão a gente só tem nuances de um espelho e olha lá, né? É isso. É uma coisa que eu queria perguntar também, a respeito do processo, eu não sei se a gente perguntou isso,
de amamentação, como que foi? Como que essas mães lidaram? Como que chegou para essas crianças? Eu posso falar um pouco de modo geral em relação ao UTI neonatal e daqui falar mais específico da UTI da pesquisa. De uma maneira bem geral, sim, a gente tem vários cenários. Tem aquele bebê que, então, vai fazer primeiro vai ser amamentado pela sonda, outros vão ser amamentados pela gastrostomia, enfim, ou por uma nutrição endovenosa, e que conforme vão evoluindo, vai sendo oferecido isso via oral, caso esse bebê possa, né? Em situações muito graves, às vezes não é possível, né? Precisa manter gastrostomia ou outra forma de amamentar esse bebê. Mas na evolução dentro da UTI neonatal, às vezes, o que vem antes é sempre o leite materno, né? Porque tem isso muito claro de que o melhor leite para aquele bebê é o leite da própria mãe, porque o corpo tem uma fórmula mágica em que, eu não sei explicar também, mas então o corpo Você tem faz saber aquele leite exatamente o que ele precisa. para a necessidade daquele bebê, que não é a mesma necessidade de outros bebês, né? Enfim, para a gente entender a profundidade dessa relação, né? Então, isso é o que vem primeiro. E em situações em que isso não é possível, é oferecido a fórmula, né? Com o passar do tempo, dentro da UTI, principalmente da UTI neonatal, que eu tive a oportunidade de permanecer por mais tempo, era uma equipe muito sensível e que eles estimulavam muito isso, de que essa mãe pudesse amamentar na UTI neonatal ainda. Porque a gente tem todo um percurso dentro do hospital para um prematuro. Então, UTI neonatal, depois unidade de cuidados intermediários, em que essa mãe permanece com esse bebê por um tempo maior e começa a fazer os cuidados, então amamentação, troca de fralda, até esse bebê poder sair do hospital. Então, lá já era estimulado para que ela pudesse amamentar ainda em UTI neonatal. E aí, essa possibilidade de aproximação já começa desde esse espaço, e não só depois, porque o bebê, se ele fica 20 dias na UTI neonatal, ele não deixou de ele não deixou de vivenciar as experiências desse campo externo, né? Os sons, o toque, o cuidado. E aí, qual é a marca que fica na pele desse bebê? Se o cuidado que se apresenta ali naquele momento é só um cuidado que acaba causando dor ou desconforto. Então, a gente precisa inserir cuidados que tragam sensação de prazer, de conforto. Porque um bebê que sente muita dor por muito tempo, com muita frequência, isso vai causando um embotamento afetivo, né? Em muitos casos, isso causa um embotamento afetivo ou uma superreatividade, um bebê que chora muito. E aí, depois disso, a gente vai ver vários diagnósticos que vão sendo produzidos a partir do momento em que esse bebê não vivencia o prazer na pele. Contato, né? Que é estritamente necessário para ele entender que é possível estabelecer relações de afetividade, de contato, né? Sentir carinho. Isso. Na pedagogia, isso É trabalha causador, muito, né? Que, principalmente na educação infantil, né? Que eu atuo atualmente, às vezes a gente tem que largar tudo que está planejado no dia, porque dependendo da nova daquela criança, ela só precisa do colo de alguém que fique com ela. Né? Isso é zero custo, né, Carlos? Isso é zero custo. Pensando em custo de um hospital de alta complexidade e pensando na UTI neonatal, que os custos são muito altos, se a gente fica oferecendo recursos farmacológicos para controle de dor e desconforto, que vão gerar um alto custo para o hospital, sem mais objetivo, e altos danos para a saúde desse bebê, porque todo medicamento tem o seu efeito adverso, né? E que a gente sabe que mesmo com as questões neuroprotetoras, a medicação ela tem um efeito. E aí você oferece a mãe do bebê, o pai do bebê, a tia, para oferecer uma coisa que é zero custo e que os efeitos adversos são esse bebê se desenvolver bem, esse bebê ter um vínculo com a família, porque uma maneira que a gente aprendeu a trabalhar dentro do hospital, principalmente o treinamento pediátrica, é que a gente domina os bebês, assim, no sentido de que, de uma maneira que não necessariamente
vacina negativa, que é o quanto esses profissionais se entendem como os donos daquele bebê. Eles falam, é como se fosse meu filho, é meu filho. E aí começa a haver uma rivalidade entre a família e os profissionais, porque essas famílias ficam de fato enciumadas. Elas não podem tocar, elas não podem encostar no bebê. Quem sabe do bebê são os profissionais da saúde. E aí, o que poderia ser positivo, porque então a gente cria um vínculo com o bebê, a gente vai podendo alimentar ele desse afeto quando a família não está. O contrário acontece, a gente afasta a família do bebê. Deixa eles ficando meio mais isolados, e sozinhos, né? A gente só tem o corpo ali que está se desenvolvendo, que não tem contato, não tem interatividade. E é realmente isso, é zero custo, né? No familiar está ali, claro, entendendo que no primeiro momento da pesquisa, que era a questão da Covid, que não tinha como ficar, a gente não sabia os desdobros disso, mas para hoje em dia um bebê prematuro, né, que já não tem tanta restrição, como isso é necessário, como isso necessita ser mais pensado, elaborado pelas equipes, né, que estão dentro do hospital. E eu acho que aí está o nosso grande pulo do gato da psicologia, né? A gente falar dessas questões mais subjetivas, que vão afetar totalmente o desenvolvimento desse indivíduo, né? Desse sujeito que está ali, que é esse bebê, e é possível fazer outras intervenções padrão ouro, né? Que o contato, a gente ter, né, a afetividade, ter esse contato com o outro é extremamente necessário, e que não vai ter nenhum custo elevado, né, de medicação, de aparelhagem e tudo mais, e fazer, acho que penso mais eu, né, enquanto, né, professor de educação infantil, em fazer esse bebê já entender que ele é alguém, que ele é reconhecido, que ele está sendo cuidado, que ele está sendo visto, porque ele vai sentir, ele vai entender. Acho engraçado, né, nesse tipo de situação que a gente tem que sempre voltar pro óbvio às vezes, né? Aquela coisa, a gente tem que parar um pouquinho pra gente perceber que o básico ali funciona muito bem. É preparado para isso, a mãe gestou para aquilo, né? A preparação anterior da família e tudo, e tirar a família desse âmbito. Eu quero só acrescentar uma coisa, que uma das grandes preocupações dentro do hospital é sempre a circulação interna de infecção hospitalar, de trazer a infecção de fora para dentro, e é uma das justificativas para que não aconteça métodos como o método canguru. E aí as pesquisas têm mostrado que o nível de infecção que esse bebê pode contrair quando tem o método canguru é menor. Então, mais um elemento importante para a gente pensar, né? Então, esse bebê tem menos infecção, fica melhor, vai ficar menos tempo em UTI, um dado super importante, menos medicamento e pode ter um desenvolvimento melhor. Tão simples, né? Tão simples e tão eficaz. E para a gente encerrando, me diz aí, Davi, por exemplo, como é que vai ser agora a partir dessa pesquisa, campo de atuação, o que você pensa aí fazer dessa pesquisa para aprofundar mais para frente? Então, mais pra, tipo, agora eu me formando, né? Quero descansar um pouco. Tem um mestrado que me interessa, que é na área de saúde, né? E já tenho ideias para questão de projeto, que seja na área dessa questão da escuta da saúde dentro de todos os ambientes que a escuta na saúde mental não é só da psicologia, né? A escuta da saúde mental é de muita gente. Ali no caso dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, de todo mundo ali presente. E daí penso quero, né, ficar na área da saúde, estou procurando emprego, o LinkedIn está aberto, quem quiser mandar uma vaga. E daí estamos indo nesse caminho, mas continuo estudando, continuo me letrando e fazendo o que está ao meu alcance agora. A gente só descobre quando a gente nunca para, na verdade, né? O negócio só vai podia ver isso, podia estudar isso, podia, né? Isso vai aumentando e quando você vê, já tem inúmeras possibilidades, né, de publicações, que é necessário, né, para o LinkedIn, para o Lattes e tudo mais, que a pesquisa nesse país precisa ser cada vez mais
fomentada, né? Precisa ser melhor desenvolvida. E Prof, me diz aí, que ideias para também de pesquisa do ano que vem, né? Agora, a partir dessa pesquisa aí que te abriu tantos leques aí de possibilidades, né? O que você pensa? Então, antes eu só vou complementar uma coisa. Ontem a Gabi fez a primeira publicação do PIBIC, Agora, então vai estar disponível já a revisão integrativa sobre vamos esse divulgar assunto. primeiro. Por favor, é interessante. Mas eu acho que a UTI neonatal, o atendimento infantil, e sempre com essa perspectiva da constituição subjetiva, da importância de uma escuta mais genuína mesmo, é uma coisa que sempre me interessou, né? Desde sempre, assim. E isso é uma coisa que vai permanecer. Então, ano que vem a gente vai lançar de novo o edital do PIBIC, que aí de novo vai ser voltado para o tema neonatal, com a ideia de explorar um pouco mais dessas perguntas que ficaram mesmo de gancho para próximas hipóteses, né? isso que então a Gabi deixou. E aí, pessoalmente, eu vou continuar estudando, enfim, vou fazer pós-graduação, vou tentar doutorado, tudo voltado para essa área, porque eu acho que é uma área que precisa muito de pesquisa, de investimento, porque a prematuridade tem aumentado muito nos últimos anos, né? Então, a gente precisa poder observar um pouco de como é a prematuridade, como que é se desenvolver a partir de um nascimento prematuro. Isso só acrescentando uma última coisa, assim, da importância dessa pesquisa também, para a questão da vivência dessas mães. Porque na revisão integrativa, por exemplo, a gente achava muito sobre esse bebê, muito sobre como era a vivência desse bebê, sobre tudo voltado ao bebê, que também é importante. Mas a mãe, ela era muito não olhada nessa situação, no campo de pesquisa. Então, assim, a gente achou dados, por exemplo, falando sobre a importância não só de ter a informação sobre esse bebê, mas de saber realmente sobre esse bebê, conseguir conhecer esse bebê e daí o uso da tecnologia nos hospitais como essencial, por exemplo, levar foto, levar vídeo do neném, dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos levarem informações desse bebê, que nem a professora falou antes, hoje ele sorriu, mas seja só os pais, hoje ele sorriu. Mas não é informação valiosa para essa mãe. É um saber que essa mãe detém que vai tornar a qualidade dela, da vivência dentro do hospital, melhor. Pensando no cenário que ela também estava internada, a amamentação que você falou antes, elas não conseguiram amamentar, permanecendo no hospital, porque como essas mães estavam infectadas, elas tiveram que tomar antibiótico. Daí a amamentação ela não aconteceu nesses primeiros dias. Arrasa nessa produção do autismo. Então, tiveram mães que não conseguiram amamentar, tiveram mães que conseguiram, então era tudo muito da vivência delas, do que foi possível a cada uma, dentro daquela vivência mesmo, dentro do que elas poderiam conseguir ou não, das limitações de casa e do hospital e de tudo que o Covid trouxe para a prematuridade dentro desse contexto. Caramba, tanta coisa aí, né, pra gente pensar, pra gente refletir. E na psicologia, principalmente, também essa questão do cuidador, né? Seja em qualquer área, na verdade, né? Mulher para o cuidador, para quem cuida de quem está necessitando, de quem está doente, sempre tem, às vezes, essa questão da defasagem ou mesmo o esquecimento, né? E por trás também daquele cuidado, tá tudo voltado para o bebê, né? Uma outra pessoa que está em situação de doença, existe algum cuidador que também tem suas questões, que também, às vezes, está muito cansado, muito, né? Preocupado, turbado, angustiado, que também precisa ser olhado, né? Precisa ser trabalhado. Gabi, alguma complementação? Eu acredito que não, porque vocês falaram tudo. É tanta coisa, na verdade. Pode ficar horas aqui, né? A gente precisa encerrar, né? Mais uma vez, muito obrigado, Prof. Muito obrigado, Gabi. Muito sucesso aí. Eu acho que o LinkedIn vai fazer sucesso no que a gente acredita, porque profissionais bons a gente precisa divulgar, né? Para quem está engajado, para quem quer estudar, para quem quer fazer diferença na área, né? Preferinho, né? Como sempre, trazendo contribuições maravilhosas. Ano que vem, talvez, eu espero conseguir participar de alguma coisa, tá? Vou tentar a minha agenda tripulada, né? E muito obrigada a vocês que ouviram, né? Até então o próximo episódio.